Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos corrigir a atividade que foi feita na aula passada, na página 138 do livro de português, as questões 1 e 2. Na primeira questão, na letra A, vocês iriam ler esses trechos e iriam dizer quais foram as expressões que foram excluídas do primeiro trecho na reescrita do segundo. Então a resposta é: seus antigos donos, pois essa frase ela está na primeira, mas não está na segunda. Rumo à cidade grande para iniciar uma nova carreira artística, encontram seus antigos donos e decidem enfrentá-los por medo de voltarem a ser escravizados. Já na segunda não tem. Rumo à cidade grande para iniciar uma nova carreira artística, encontram e decidem enfrentar por medo de voltarem a ser escravizados. Então a resposta, a expressão que foi excluída foi seus antigos donos. Na letra B, vocês deveriam dizer qual a importância dessas expressões que foram excluídas para o sentido do texto. A resposta é que essas expressões têm sim importância, porque fica um sentido incompleto. Porque na primeira diz: uma cidade grande para iniciar uma carreira artística, encontram quem? Encontram seus antigos donos e decidem enfrentá-los, se referindo ainda aos seus antigos donos. Já na segunda, encontram e decidem enfrentar, mas fica uma informação vaga. Encontram quem? E decidem enfrentar quem? Então, esses seus antigos donos é um complemento essencial de importância, porque completa o sentido da expressão. Sem elas fica uma informação vaga, sem sentido. Encontram e enfrentam quem? Então, são de importância sim, porque sem essas expressões, a informação do texto fica incompleta. Agora vamos corrigir a segunda questão. Nessa questão, vocês iriam observar e ler essas frases, e na letra A, vocês iriam dizer se esses verbos que estão destacados em negrito, eles precisam de algum complemento para a informação ser completa. Então vamos ler. Primeira frase: o musical narra a jornada de 4 animais. O verbo destacado é narra. Agora vamos refletir. Se essa frase tivesse somente o musical narra, a informação seria completa? Não, né? Porque o musical narra, o verbo narra, ele pede um complemento, porque narra, automaticamente você já pergunta, narra o quê? Então, narra a jornada de 4 animais. Então, a jornada de 4 animais está completando a informação do verbo narrar. Sem esse complemento, a informação da frase ficaria incompleta. Então, nessa primeira frase, o verbo destacado ele precisa sim de um complemento. Aí vamos para a segunda frase, que se juntam para formar um grupo musical. O verbo destacado é o verbo formar, que está em negrito. Então vamos fazer a mesma reflexão da primeira frase. Se essa frase fosse somente que se juntam para formar e terminasse em formar, teria sentido essa informação? Ficaria uma informação completa? Não, né? Porque automaticamente o verbo formar faz uma pergunta. Formar, ok, mas formar o quê? Então, que se juntam para formar. Se juntam para formar o quê? Um grupo musical. Então, um grupo musical está completando a informação do verbo formar. Então, precisa sim de complemento para completar a informação. A terceira frase: após fugirem de maus tratos de seus patrões. Então, o verbo destacado é fugirem, e da mesma forma das outras. Fugirem sozinho ficaria uma informação incompleta. Após fugirem. Ok, mas fugirem de quê? Então, já surge outra pergunta. Fugirem de quê? De maus tratos de seus patrões. Então, de maus tratos de seus patrões está completando a informação do verbo fugirem, que também precisa de complemento. Então, nessa letra A, a resposta é sim. Todos os verbos precisam de complemento.
Já na letra B, a pergunta é: quais são as expressões que complementam o sentido dos verbos destacados, que são os verbos narrar, formar e fugir. As expressões que completam o sentido foram como a gente acabou de ver anteriormente. São o quê? O que completa o sentido de narra? Narra o quê? A jornada de 4 animais. O que completa o sentido de formar? Um grupo musical. E o que completa o sentido de fugirem é de maus tratos de seus patrões. Na letra C, vocês iriam observar os complementos. E dentro desses complementos, existe uma palavra de maior importância, que é chamada de núcleo. Então, o complemento de narrar é a frase A Jornada de 4 Animais. Dentro dessa expressão, dentro desse complemento, há uma palavra de maior importância, que são as palavras 4 animais. Por quê? Porque a jornada de 4 animais, a jornada está se referindo a 4 animais. Se não houvesse a expressão 4 animais, ficaria o musical narra a jornada, mas a jornada de quem? Então, 4 animais é as palavras de maior importância desse complemento. Então, é o núcleo desse complemento. Já o núcleo do complemento da segunda frase é musical, porque se juntam para formar um grupo. Mas um grupo de quê? Que grupo? Musical. Então, musical ele está especificando o grupo que está sendo formado. Então, a palavra de maior importância aí, o núcleo desse complemento, é musical. Na terceira frase, após fugirem de maus tratos de seus patrões, o núcleo é seus patrões. Por quê? Após fugirem de maus tratos de quem? De seus patrões. Então, a palavra mais importante aí é seus patrões. E a letra D foi respondida na aula passada. Qual desses verbos precisa ser conectado ao seu complemento por preposição? O verbo fugirem, pois está fugirem de, está sendo complementado com a preposição de. Então a resposta é fugirem. Então, pessoal, essa foi a correção da atividade da aula passada. Quem não fez, faça e mande, ainda está em tempo, ok? E façam a atividade que eu vou disponibilizar no grupo. Tenham um bom desempenho, qualquer dúvida estou à disposição.